Eu sou Isabela Martins, e aqui está a verdade nua e crua. Quando eu tinha 22 anos, perdi as 2 pernas em uma bomba no Afeganistão. E quando voltei para casa em uma cadeira de rodas, minha família não apenas me ignorou, eles agiram como se eu já estivesse morta. Isso foi há 8 anos, e a picada ainda persiste. Uma dor vazia que, de alguma forma, alimentou tudo o que me tornei. Então, sim, fique por aqui se quiser ouvir como transformei a rejeição deles em minha vingança. Eu cresci em um subúrbio tranquilo de Ohio, o tipo de lugar onde todos sabem da sua vida, mas fingem que não. Nossa casa era uma construção, de 2 andares, de um amarelo desbotado, com a tinta descascada e o gramado sujo, nada de especial, assim como eu, aos olhos dos meus pais. Mamãe Marta era uma mulher magra, com olhos cansados e uma carranca permanente, sempre preocupada com meu irmãozinho Gustavo. Papai Carlos era um mecânico de ombros largos que cheirava a óleo de motor e falava grunhindo, a menos que Gustavo estivesse por perto. Então, ele acendia todos os sorrisos e gargalhadas. Gustavo era o filho deles, alto, loiro, com um sorriso arrogante e uma bola de futebol colada no pé. Eu era a sombra, uma garota magra, com cabelo castanho bagunçado e um livro agarrado, como um escudo. Mãe, eu tirei um A na minha redação, eu dizia, segurando o papel como um troféu. Quando eu tinha 10 anos, ela olhava e murmurava, "Isso é legal, Isabela." Antes de dizer, "Gustavo, você vai ser uma estrela no jogo de amanhã." Meu peito apertava, uma dor surda se espalhando. Eu a observava elogiar ele por chutar uma bola, enquanto minhas ações passavam despercebidas. Papai não era muito melhor. Depois que eu construí uma casa para pássaros na aula de oficina, preguei cada canto perfeitamente, e ele apenas assentiu dizendo, "Bom trabalho", antes de delirar sobre o último gol de Gustavo. "Esse é meu garoto", ele gritava, dando tapinhas nas costas de Gustavo. Eu ficava ali com a casa de passarinho na mão, me sentindo um fantasma. No ensino médio, eu parei de tentar impressioná-los. Me enterrava em romances. Jane Austen, Hemingway, qualquer coisa para escapar. Meu quarto se tornou meu santuário. Um espaço minúsculo com uma cama que rangia, uma escrivaninha cheia de livros e uma janela com vista para a árvore que muda de cor do vizinho. Eu ficava sentada ali por horas, rabiscando histórias em cadernos, sonhando com uma vida onde eu importasse. "Você está perdendo seu tempo com esse lixo", Gustavo zombava, enquanto entrava para pegar meu lápis para o dever de casa. "Gustavo, deixe-a em paz", mamãe dizia, sem entusiasmo, mas ela nunca quis dizer isso. Ele sorria e saía, me deixando para juntar os pedaços da minha revolta silenciosa. Aos 18, eu já estava farta. Eu queria sair daquela casa por causa da indiferença deles. Os recrutadores do exército vieram para a escola um dia, todos uniformes impecáveis e promessas de propósito. Eu me inscrevi naquela semana. Meu coração batia forte com uma mistura de medo e esperança. "Você está jogando sua vida fora", mamãe disse, dobrando roupa sem olhar para mim. Papai apenas deu de ombros. "Filha do funeral." Gustavo riu esparramado no sofá. "O que você vai atirar? Coisas que mal consegue carregar mantimentos?" Eu cerrei meus punhos, minha garganta queimando, mas eu não chorei. Não na frente deles. "Fique de olho", eu murmurei, e saí pela porta. O treinamento básico foi brutal. Marchas exaustivas, sargentos gritando, a dor dos músculos que eu não sabia que tinha. Mas eu amei. Pela primeira vez eu me senti forte, como se eu pertencesse. Meu pelotão se tornou minha família. Lá estava Rodrigues, um cara magro, sempre com uma risada fácil, e Ana, uma ruiva durona que dividia seu café quando eu estiva morta de exaustão. Disse uma vez, batendo no meu ombro depois que terminei uma caminhada de 16 quilômetros. Eu sorri, suor escorrendo pelo meu rosto, minhas pernas tremendo, mas viva. Eu tinha encontrado algo que eles não podiam tirar. Ou assim eu pensava. 3 anos depois, tudo mudou. O Afeganistão era um borrão de poeira e tensão.
O tipo de lugar que te mantém afiado ou te mata. Eu estava em patrulha, brincando com Rodrigues sobre o terrível Chau, quando o mundo explodiu. Um rugido ensurdecedor, um flash de calor. E então, nada. Eu acordei em uma cama de hospital, tubos serpenteando dos meus braços, minhas pernas amputadas abaixo dos joelhos. A dor me arranhou, mas o pior foi o medo, o frio cortante, cortando a névoa. Você está viva, soldado, uma enfermeira disse suavemente. Sua voz era uma tábua de salvação. Eu balancei a cabeça, lágrimas ardendo nos meus olhos e sussurrei. Sim, estou viva. Mas eu não sabia mais o que isso significava. Voltar para a casa do Afeganistão foi como rolar para um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Eu sobrevivi, mas a verdadeira explosão estava me esperando em Ohio. Meus cotos doíam sob as bandagens do hospital e minhas mãos tremiam enquanto eu agarrava os braços da cadeira de rodas. Mas nada doía mais do que o olhar no rosto da mãe. Quando ela me viu... Oh, Isabela! Ela suspirou, como se eu tivesse derramado leite em vez de perder minhas pernas. Você vai conseguir. Papai mal levantou os olhos do jornal. Por que você tem que ir e se machucar? Ele murmurou, como se eu tivesse planejado isso. Gustavo, esparramado no sofá com um refrigerante, riu. Ei, Rodinhas, você precisa de mim para te empurrar por aí? Um estômago de raiva quente e retorcida borbulhou dentro de mim, mas eu engoli. Estou bem, eu disse, com os dentes cerrados, passando por eles em direção ao meu antigo quarto. A porta era muito estreita. Irônico, certo? Então eu estacionei no corredor, olhando para a vida que eu tinha deixado para trás naquela noite. Eu estava deitada em uma cama irregular que eles empurraram para a sala de estar, ouvindo mamãe sussurrar para papai. Ela é tão dramática. Eu cerrei os punhos até minhas unhas cravarem em minhas palmas. Pela manhã, eu sabia que não. Poderia ficar. Arrumei o que pude. Roupas, meus cadernos, uma foto minha e de Ana do treinamento. E chamei um táxi. Onde você vai, garota? Papai perguntou, coçando sua barba por fazer, enquanto eu lutava com os degraus da frente. Em qualquer lugar, menos aqui. Eu estalei. Gustavo riu da varanda. Boa sorte. Mamãe apenas observou, braços cruzados, em silêncio. O motorista do táxi, um cara rude chamado Roberto, me ajudou a carregar sem dizer uma palavra enquanto nos afastávamos. Eu não olhei para trás. Meu peito estava apertado, como se eu estivesse me afogando, mas havia uma faísca também. Liberdade, nítida e selvagem. Eu tinha 2.000 reais em economias e nenhum plano, mas preferia dormir na rua do que implorar por migalhas. Chicago se tornou meu ponto de pouso, uma cidade barulhenta e corajosa que não se importava com minha cadeira. Aluguei um apartamento pequeno em cima de uma delicatessen, do tipo com luzes piscantes e uma pia com vazamento. Na primeira noite, sentei-me perto da janela, observando a neve cobrir as ruas, e chorei, não pelas minhas pernas, mas pela família, que eu nunca tive. Então limpei meu rosto, abri um caderno e escrevi palavras derramadas, raiva, dor, esperança, distorcendo-se em histórias sobre pessoas quebradas que lutaram. Eu as postei no Wattpad, meus dedos tremendo enquanto eu clicava em publicar. Os comentários gotejavam. Isso bate forte, continue. Meu coração disparou. Alguém me viu. Em 2022 eu autopubliquei meu primeiro livro, Alma Fragmentada, na Amazon. Era cru, bagunçado, sobre um soldado se reconstruindo. Chegou à lista de mais vendidos em 6 meses. Eu olhei para o painel de vendas. 110.000 reais na minha conta e ri até chorar. Escrever se tornou minhas pernas. Eu entrei em cafeterias com um laptop equilibrado no meu colo, digitando enquanto os descolados tomavam café com leite. Uma barista, Camila, começou a me dar café de graça. Você é aquela escritora, certo? Ela perguntou um dia, seu cabelo azul pegando a luz. Vi você no Twitter, Isabela, inquebrável, durona. Eu sorri. Obrigada. Tenho que manter as luzes acesas.
Twitter era meu megafone. Trechos como Dia 492, ainda de pé, meio que ganharam milhares de curtidas. Meus seguidores cresceram, e minha espinha também. Em 2024, eu tinha 28 anos. Falando em livrarias e convenções, minha voz firme, mesmo quando minhas mãos tremiam. A agente literária Patrícia, uma mulher afiada com batom vermelho e um olhar prático, assinou um contrato comigo depois de uma apresentação. Você tem fogo, Isabela, ela disse. Vamos fazer de você uma estrela. Meu segundo livro foi vendido por 6 dígitos. Eu me mudei para uma cobertura com o horizonte da cidade como meu novo quintal e pensei que este era meu lugar. Então, eles voltaram. Era um dia frio de outono em 2025 e eu estava em uma livraria de Chicago, autografando cópias do meu último lançamento. A fila serpenteava para fora da porta. Leitores, alguns em cadeiras de rodas, me agradeciam pelo alma fragmentada. Eu estava no meio dos autógrafos quando ouvi a voz dela. Isabela, minha mãe estava lá, mais magra, cabelo grisalho. Meu pai apareceu atrás dela, mãos nos bolsos. Minha caneta congelou. O que você quer? Eu perguntei com a voz fria. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. É o Gustavo. Ele está com problemas. Drogas, jogos de azar. Ele perdeu tudo. Nossa casa, nossas economias. Meu pai tossiu. Precisamos de ajuda, garota. Meu maxilar ficou tenso. Sonhei com esse momento, com eles implorando, mas não foi bom, foi pesado. Eu te dei 500 royals no ano passado, eu disse. Isso é tudo o que ele merece. Mamãe agarrou meu braço. Ele é seu irmão. Eu puxei de volta, o irmão que me chamava de Rodinhas, que ria enquanto eu sangrava. Não, disse firme. Eles não pararam. Por meses, ligaram, enviaram e-mails, apareceram na minha casa. Ele vai morrer sem reabilitação. Minha mãe chorou, uma vez, me encurralando do lado de fora de um café. Você tem dinheiro. Ajude-o. Eu olhei para ela, meu coração batendo forte, uma vida inteira de negligência deles passando rapidamente. Você o escolheu em vez de mim todos os dias, eu disse com a voz baixa. Conserte sua própria bagunça. Meu pai tentou me culpar, então sua voz ficou rude ao telefone. Nós somos sua família, Isabela. Eu ri. Família amarga. Você me deixou apodrecer naquela noite. Eu bloqueei seus números. Minhas mãos firmes. Eu tuitei. Às vezes, cortar laços é o único caminho para cima. Ininterrupto, se tornou viral. Retweets, aplaudindo, emojis estranhos me aplaudindo. Eu me recostei na minha cadeira, as luzes da cidade brilhando lá fora, e senti algo se soltar. Eles não me possuíam mais. Cortar minha família foi como trocar de pele. Eu tinha superado a coceira apertada e inútil. Eu tinha 30 anos agora, e a vida não se parecia em nada com aquela casa amarela desbotada em Ohio. Minha cobertura em Chicago era toda de vidro e aço, com uma vista do horizonte que se estendia como uma promessa cumprida. Eu rolava para a sacada algumas noites. O ar frio roçava meu rosto, e eu apenas respirava. Sem mãe reclamando sobre Gustavo, sem pai resmungando sobre minhas escolhas, sem Gustavo sorrindo como se ele fosse o dono do mundo. Só eu, minha cadeira, de rodas e a vida que eu construí do zero. Meu último livro, Fios Inquebráveis, tinha acabado de chegar às prateleiras, e Hollywood estava farejando um acordo de filme. Eu me beliscava às vezes, esperando acordar de volta naquela cama de hospital. Mas os cheques na minha conta bancária, 7 dígitos agora, me diziam que isso era um sucesso real. Não apagou as cicatrizes, embora eu visse meu reflexo nas portas de vidro. Cabelo castanho bagunçado, olhos verdes mais afiados do que costumavam ser. E via a garota que lutou para cada centímetro disso. Meu telefone vibrou constantemente com notificações, leitores me marcando em postagens, me agradecendo por dar esperança a eles. Uma mensagem ficou comigo, de uma garota chamada Bia, talvez 19 anos, que perdeu um braço em um acidente de carro. Seus livros me fizeram sentir
Como se eu ainda pudesse ser alguém, ela escreveu. Eu encarei essas palavras, minha garganta apertou e digitei de volta. Você já é. Foi quando me dei conta de que isso não era mais só sobre mim. Cada palestra que eu dei, cada história que eu contei, era uma tábua de salvação para outra pessoa. Eu tinha passado de invisível para imparável. As pessoas me respeitavam por isso. Não pelo dinheiro, não pela cobertura, mas pela briga. Gustavo, a última vez que ouvi falar dele, estava dormindo no sofá de algum amigo, ainda correndo atrás de autos e se esquivando de dívidas. Mamãe e papai se mudaram para um parque de trailers depois que o banco tomou a casa deles. O karma é quieto assim. Eles pararam de ligar depois que eu os bloqueei, mas eu via seus nomes aparecendo em linhas de assunto de e-mails aleatórios como "Sentimos sua falta" ou "Por favor, Isabela". Eu os apagava sem ler, meu dedo firme na tela. Eu me senti culpada, talvez por um segundo tarde da noite quando a cidade zumbia abaixo. Mas então eu me lembrava do suspiro da mamãe. Você vai conseguir. E da risada do Gustavo. Boa sorte. E a culpa evaporava. Eles fizeram a cama, eu não estava colocando-os para dormir. Um dia, recebi uma ligação da Camila, a barista de cabelo azul, que foi minha primeira fã. Ela foi promovida a gerente de um café no centro da cidade e continuamos, amigas. Você está na moda de novo, ela disse, sua voz crepitando de excitação. Isabela ininterrupta por todo o Twitter. As pessoas estão pirando com sua resposta. Eu ri, abrindo o aplicativo. Meu tweet sobre cortar laços desencadeou uma tempestade. Milhares de retweets, comentários como comportamento de rainha e é assim que você vence. Eu rolei através dos comentários, um sorriso puxando meus lábios. Um cara chamado Marcos escreveu: Meu pai fugiu também. Sua história é o motivo de eu ainda estar aqui. Eu respondi: Continue lutando, Marcos. Você consegue. A internet não era apenas barulho, era a prova. Eu tinha transformado a rejeição deles em algo maior. A verdadeira recompensa veio em um show de palestra no mês passado. Foi um auditório lotado em Nova York. 500 pessoas em pé somente no lugar. Eu fui até o palco, luzes quentes no meu rosto, e contei minha história. A bomba, a família que me abandonou, as palavras que me salvaram. A multidão ficou em silêncio. Então explodiu quando eu disse que não precisava do amor deles para construir isso. Eu precisava do meu. Depois, uma mulher se aproximou de mim, de aproximadamente 40 anos, com olhos cansados e um sorriso tímido. Eu sou Lena, ela disse, segurando meu livro. Meu marido foi embora quando eu fiquei doente. Você me fez acreditar que eu poderia recomeçar. Eu autografei o exemplar dela. Para Lena, inquebrável. E a observei ir embora, ombros mais retos. Meu peito inchou. Não com orgulho, mas com algo mais quente. Cada palavra que eu escrevi, cada etapa que eu passei, foi um dedo do meio para o passado e uma mão levantada para outra pessoa. Então aqui estou eu, 30 anos, mais rica do que meus. Pais jamais sonharam, respeitada por estranhos que parecem família. Eu não procuro saber sobre Gustavo ou me pergunto se a mamãe ainda está chorando. Eu não preciso. Eu tenho meus livros, minha voz e uma vida que é só minha. A melhor parte. Eu provei que não precisava deles. Eu transformei o abandono deles no meu superpoder e todos os dias eu acordo sabendo que sou o suficiente. Aquela garotinha com a casa de passarinho, aquela que eles ignoraram, ela é uma força agora e não está diminuindo o ritmo. Aqui está a questão. Você não precisa da minha história para encontrar a sua. Alguém já tentou te segurar? Talvez seja um pai, um irmão, um amigo que não te vê. O que você está fazendo para provar que eles estão errados? Eu quero saber! Escreve aqui nos comentários abaixo, porque eu leio todo mundo. Clique no botão curtir se você está comigo e se inscreve no canal, porque temos histórias novas todos os dias aqui no canal e assim dessa forma você não perde nenhuma.
A vida é muito curta para deixar qualquer outra pessoa escrever seu final.